Márcio Espímpolo, feliz da vida com o Diniz no tricolor, Espímpolo? Eu não tenho que ficar feliz com nada, né? E nem triste, nem triste, nem triste. A gente fica triste quando, por exemplo, tá doente a filha, neto, né? Aí a gente fica triste. Mas aí não é pra ficar triste. E nem feliz. Eu acho que quando anunciaram a saída do Cuca, eu imagino que a torcida do São Paulo estivesse pensando num grande nome. Porque, por exemplo, quando você tem um problema financeiro, aí você fala, vou ter que vender o seu carro importado, por exemplo. Vou ter que vender... Vender minha moto, tô aí à beira. Daqui a pouco vou anunciar uma coisa lá pra vender. Gordo de moto, cuidado que tem muito golpe agora. Vai. Segue... Gordo de moto é ridículo, já te falei, vamos vender mesmo. Mas a minha moto é grandona, tem um fico pequenininho. Então entrega pizza. Isso é estilo, pô. Entrega estilo, cara. Gordo de moto é feio. Então... você tá precisando de dinheiro, aí você vende sua moto pra comprar uma menorzinha. Certo. Comprar uma bicicleta, essa coisa. Agora, se você tá com grana, dinheiro não é problema, você fala, vou vender minha moto, vou comprar uma melhor. Sei. Se o problema de São Paulo não é dinheiro, mandou o Cuca embora, a torcida acho que ficou imaginando um cara, vem um melhor aí pra resolver os problemas e tal. Aí anunciaram Fernando Diniz. O Aguirre levou o time à ponta do campeonato, não serviu. Antes o Rogério Ceni, ídolo do time e tal, não sei o que, a diretoria deu a cabeça do Rogério. O Jardine conhecia a base e tal, não serviu. O Dorival Júnior não serve, falando de tal não serve. Cuca não serviu, campeão brasileiro outro dia com o Palmeiras. E aí anunciam Fernando Diniz. Então acho que, sei lá, geraram uma certa expectativa e veio o Fernando Diniz. Aí eu fui olhar o currículo do rapaz. Até gosto do estilo de jogo dele, quando ele tem esses jogos aí meio carne louca aí, sabe, Nilson? Sei. Eu falei, legal, né? Ataca, tal. Só que tem que saber defender também. Não adianta só jogar de um jeito. Estilo único. É lógico, né? Não tem. Você tem que saber balancear um pouco as coisas. Aí, 26% de aproveitamento na Série A. Pouco. Faz inveja aos times que hoje cairiam. Brigou e largou o Atlético Paranaense na zona do rebaixamento. Aí o Thiago Nunes pegou. Só 2 meses de trabalho. Se eu pegar um time, eu faço estrago em uma semana. Mas não tem trabalho em 2 meses. Não? Não. Boa, Teba. Boa, gostei. Mês bom e um mês ruim. Vai, vamos aí. Vamos mês bom e mês ruim. O Rogério Ceni ficou 8 jogos no Cruzeiro. Perseguindo o Diniz. Onde O Rogério Ceni ficou 8 meses. Se me perguntaram, o trabalho do Rogério no Cruzeiro foi bom? Não teve trabalho. Não foi nem bom nem ruim, não teve. Não teve. Não foi bom, não foi ruim, não foi nada. Não teve. Ele passou lá. E no Fluminense? No Fluminense, assim, no Atlético, é claro que dava pra fazer coisa melhor. No Fluminense, é isso. Eu acho que o Fluminense até piorou sem ele, que antes o Fluminense ainda atacava os outros, ainda criava algum problema. Agora não, agora nem ataca, nem defende, não faz nada. E aí, Espímpolo, conclua. Aí, largou o Atlético na zona do rebaixamento. Quem pegou, levou o Atlético ao topo. Largou o Fluminense. Mas teve pouco tempo, não interessa. O cara tá lá há pouco tempo, ele tem que ver o que ele é capaz com o que ele tem em mãos. Se eu tenho um elenco que pode jogar do jeito X, não adianta eu querer jogar do jeito Y. Não vai dar certo. Não casa. Então, desculpas depois pra você tentar explicar, aí é fácil. Mas ele ficou... Não importa, não interessa. No futebol tem um monte de coisa. Mas brigou com o Thiago Neves, por isso que o Rogério... Claro, você tem que encontrar a solução. Se o Diniz durar 2 meses no São Paulo e depois falar, mas não casou, a característica... a culpa é de quem contratou então, a culpa é do cara que não deu certo. Senão, a gente vai viver... Então me fala aí, diz que o Raí era contra? Então... O Mancini, quando soube da notícia, puxou o carro. Certo. Raí. O Raí tinha outras predileções. O Lugano também gostava de um outro estilo, de um outro jeito. Aí o Leco vai lá e contrata. O Leco vivia falando pra gente no corredor do São Paulo. Poxa, se um dia eu for presidente do São Paulo, eu vou fazer tanta coisa, eu vou fazer o São Paulo isso. Ô, Leco, você tá querendo salvar sua gestão a todo custo, mas você tá acabando com o São Paulo, Leco. Eu tenho muito carinho por você, sempre gostei de você. O São Paulino sente. O Leco, o que ele tá fazendo? Não adianta você contratar, Nilson. Você gasta dinheiro, você traz esse, você traz aquele, mas tem hora que não dá liga. Olha só o São Paulo. São Paulo não é campeão faz muito tempo. Muito tempo. E não adianta você sair gastando e gastar errado. Por exemplo, o Fernando Diniz, nesses times que ele dirigiu, fez bons jogos, eu sei que ele fez bons jogos. Mas o Atlético Paranaense ganhou do Tubarão, jogava contra ninguém lá em Curitiba, com todo respeito. Mas ele foi o melhor técnico do Rio de Janeiro, tá no Campeonato Carioca, Nilson. Você conhece bem o Rio de Janeiro.
É igual Belo Horizonte, você não ganha. Sabe, é duro. Aqui o Campeonato Paulista é muito mais difícil do que o Campeonato no Rio de Janeiro. Sem dúvida. Então, eu acho que o São Paulo tinha outras opções. Numa grande empresa, Nilson, você faz o quê? Você é o CEO de uma empresa. Sei. Você tem uma vaga lá pra diretor de não sei do quê. Eu vou buscar o Bambambam. Você vai buscar o Bambambam e você analisa o quê antes de marcar uma entrevista? Currículo. O Atlético Paranaense era dirigido por ele, o São Paulo foi lá e ganhou com a Aguirre. Nunca tinha ganhado lá em Curitiba. Então tem jogo e jogo, tem característica e característica. Tem aprendizado com o tempo. O São Paulo... É isso que vocês têm que entender. Aprende tem com o caixa tempo. pra jogar do jeito que ele quer no momento. A gente tá em outubro. Tem caixa fisicamente? Acho que não. Tem um monte de cara que tá machucando toda hora. O São Paulo tem mais jogador machucado do que não sei o quê. Ele vai conseguir fazer o Pato correr e dar essa intensidade que ele quer? Vai machucar o Pato de novo. Hernanes vai correr como ele quer. O Lisieiro machuca mais do que não sei o quê. Ele vai conseguir fazer o São Paulo dar esses jogadores, né? Porque o Fernando Diniz tem que ter os jogadores 100% para fazer jogar como ele gosta de jogar. Daniel Alves vai conseguir fazer isso? Eu acho que não. Porque são jogadores que já têm certa idade, com um quadro de lesão mais avançado. Então, acho que só pro ano que vem. Nesse momento, acho que não. Então, se eu fosse diretor do São Paulo, eu faria opção por outros nomes e não Fernando Diniz. Fala você, não é local pra fazer estágio. Tá, sobre o Diniz, eu acho o seguinte, viu, Nilson? Eu acho que ele cometeu alguns erros nos últimos anos e alguns trabalhos, sim, mas eu não vejo ele atrás de nenhum técnico hoje no Brasil de médio porte, né? Claro, você tem um ou dois aí que são top, a gente não compara, mas o resto, ele não tá atrás, não tá atrás. A gente viu ontem o Oswaldo de Oliveira, por exemplo, caindo no Fluminense, é um técnico com estilo mais defensivo. O Oswaldo acabou a carreira já. Na minha opinião, defensivo. Já acabou a carreira. Me surpreende, por que às vezes o Espímpolo, por exemplo, se irrita tanto com o Diniz e não se irrita com outros técnicos? Por que ele é tão crítico ao Diniz? Eu também sou. E não é tão crítico a outros técnicos que fazem trabalhos tão ruins quanto? Não, eu também sou. Ou tão médios quanto? Porque eu acho que o Fernando Diniz um jovem aprendiz. Como é o Carille, é um jovem aprendiz. Carille tem 2 anos e meio de técnico de futebol, o resto ele era auxiliar. Faz 2 anos e meio que ele é jovem aprendiz. Aí o cara fala, não preciso ouvir ninguém, eu tenho as minhas convicções, eu sei o que eu faço. Não, sabe o que ensina o homem, Tebas? O tempo. The time is the best your friend. O tempo é o melhor amigo do homem, não tenha dúvida. O tempo ensina. E eu tô vendo esse rapaz aí, pelo menos pela entrevista, ele chegou num clube agora, que a melhor coisa que ele podia acontecer na carreira dele, o melhor momento é o São Paulo, dos times que ele dirigiu até agora. Sim. Eu conheço esse rapaz desde o Votorati, lá em Votorantim. Desde o Votorati, né, Votorantim? O clima político é péssimo pro Fernando Diniz. Não, mas tudo bem, eu tô dizendo como clube de futebol, o São Paulo é maior do que todos que ele dirigiu até agora. Concorda, não? Concordo. O São Paulo é cheio de mimimi. Então, ele vai ter uma chance no São Paulo de rever alguns conceitos. O Daniel Alves se doeu porque o Cuca falou, Nilson, que ele agitou o esquema tático que ele estava implementando. O jogador é mimado. Thiago Neves derrubou. O Rogério Ceni, o Ganso ontem. O que fez com o Oswaldo Oliveira é lamentável. Olha onde o Fernando Diniz está se enfiando. Então, outra coisa que ele tem que aprender... O Daniel vai adorar trabalhar com o Diniz. O Diniz já saiu em tapa com o jogador em vestiário, lá no Paraná. Entendeu? Então ele vai aprender um monte de coisa. Ele sabe que não adianta... Retaguarda no São Paulo, ele não adianta querer sair no tapa com o jogador. Não adianta, que isso daí não é uma marca de um treinador campeão do mundo. Não é. O cara aprende com a vida. Ele vai aprender com a vida. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Eu acho que o melhor de tudo é a gente esperar agora. São Paulo não espera, hein? Sim, cuidado, mas o melhor... Nem ele, nem ninguém. Não, mas o melhor de tudo é esperar. 6 meses, vai estar fazendo esse jogo de sábado amanhã, a chance do São Paulo perder, na minha opinião, é 80%. 80% de vitória do Flamengo no Maracanã contra o São Paulo. Essa é a minha opinião. Então, isso não conta. Mas espera o trabalho dele acontecer, vê o que ele vai fazer. O jogo de amanhã não conta mesmo. É 80% de chance de derrota. E não dá nem pra comparar o que tá jogando o Flamengo hoje com o que tá jogando o São Paulo. Pode ser que dê uma zebra danada e que o São Paulo acabe vencendo.